Nós estamos falando aqui, nesses dias, sobre a grande batalha escatológica. E o que isso significa? Significa que a primeira vinda de Cristo foi uma guerra jurídica. Cristo, desde o começo, ele veio aqui para conquistar uma autoridade específica. É evidente que Jesus tem vários níveis de autoridade como Deus, como Criador de todas as coisas. Ninguém está negando isso. Mas o ponto específico é que ele precisava derrotar o acusador, calá-lo, silenciá-lo, de maneira que, assim, a plena justificação dos fiéis viesse a acontecer. E para que isso acontecesse, não era suficiente apenas ele vir e morrer pelos pecados na cruz. Mais coisas foram necessárias. Seu nascimento, toda a sua vida de obediência à lei de Deus, todos os seus enfrentamentos com os poderes hostis, com os poderes das trevas, todas as tentações pelas quais ele passou através da sua vida, do seu ministério. E finalmente, sim, momento final e derradeiro, a cruz. E então, a consumação da vitória na ressurreição e o estabelecimento cósmico, por assim dizer, dessa vitória na ascensão, na subida de Cristo aos céus. Hoje ainda nós vamos falar sobre o que antecedeu a morte de Cristo. Nós estamos nesta fase. Amanhã cedo nós vamos tratar sobre o momento crucial, o termo já diz, cruz. E à noite, se Deus quiser, falaremos sobre ressurreição e ascensão de maneira conjunta. Vamos começar abrindo a palavra de Deus em Lucas capítulo 10. Hoje eu vou me deter no livro de Lucas. Ontem eu fiquei em Marcos, nos seus primeiros 5 capítulos, e hoje eu vou falar mais a respeito de Lucas. No final da tentação de Cristo, do capítulo 4 de Lucas, foi dito que Satanás se afastou até momento oportuno. Ele vai voltar no momento oportuno. Esse momento oportuno será o capítulo 22, daqui a pouco a gente chegará nele. Mas antes disso, vejamos essa passagem interessante aqui do verso 17, Lucas capítulo 10, verso 17, que tem coisas importantes a nos revelar sobre esse processo de derrota que Cristo está impondo sobre Satanás e sobre seus demônios. A passagem é muito conhecida, é o retorno daqueles 70 discípulos que foram enviados pelo próprio Cristo. Primeiro ele os chamou, os comissionou, transferiu a autoridade dele para eles e disse: vão nas cidades e preparem o caminho para que eu possa ir até elas depois. E naquelas então que o caminho estivesse preparado, ele entraria, possivelmente não entraria naquelas cidades que o rejeitassem. Mas acontece que então os discípulos experimentaram algo extraordinário. E aí eles voltam, o verso 17 diz: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Cristo, portanto, corrige um pouco aquela euforia dos discípulos por terem alcançado proeminência sobre os espíritos malignos, e diz que aquilo não era um real motivo de alegria, não deviam estar tão felizes por aquilo, porque eles tinham algo maior, melhor do que aquilo, que era o fato dos nomes deles estarem arrolados nos céus. Mas
Cristo revela aqui, no meio do texto, a razão, o motivo pelo qual eles foram bem-sucedidos. Veja que eles voltam e dizem: os próprios demônios se nos submetem, ou seja, eles são submissos ao nosso poder, mas por causa do teu nome. Evidentemente que não era uma questão de força bruta, porque os discípulos não seriam mais fortes fisicamente que os demônios. A questão aqui, mais uma vez, não é força, ou poder, ou violência, ou número de soldados, não é nada disso. A questão aqui é autoridade, é legitimidade. Porque Cristo concedeu a eles esta autoridade, os demônios se submetem por causa do nome dele. E Cristo nem terminou ainda esta obra. Ele já está agindo em perspectiva do que ele ainda fará. Ele está, de certa maneira, antecipando os efeitos da cruz. Isso não é algo ilegítimo. Alguém poderia dizer, mas como Cristo já poderia exercer os efeitos da sua morte na cruz, se ele ainda não tinha morrido? Como é que isso poderia ser legítimo? Como é que isso poderia ser legal? Mas a questão é que Deus sempre fez isso ao longo da história. Todas as pessoas que foram salvas no Antigo Testamento foram salvas em perspectiva do quê? Em perspectiva da redenção que seria consumada um dia no futuro. Quando todos aqueles animais eram sacrificados, eram mortos lá em Israel, no templo, o autor aos Hebreus deixa muito claro que eles não tinham poder inerente. Ou seja, o poder verdadeiro não estava no sacrifício do sangue de touros, de bodes, de cordeiros. Eles não tinham poder em si mesmos de expiar os pecados do povo. Porque eles precisavam ser consumados no sacrifício final e definitivo que Cristo ofereceria. Então Deus agiu durante o Antigo Testamento nessa perspectiva da legalidade através daquilo que a gente chamaria hoje em direito de mandato de segurança. Ele agia, o próprio Deus, através de mandatos de segurança. Quando eu tive uma dificuldade, acho que vai ter que trocar, né? O microfone está falando bastante. Quando eu tive dificuldade com o nascimento do meu filho, porque o plano de saúde não queria cobrir, né? Você paga, mas chega na hora que você precisa, eles simplesmente negam. E aí você tem que entrar na justiça para poder conseguir que o plano cubra, né? E eu fiz isso, tive que fazer isso, entrar na justiça, e então a juíza concedeu um mandado de segurança. Que significa o quê? Significava o quê? Ela, através desse mandato, ela obrigou o hospital e o plano a realizarem, né, o nascimento, o parto. Tendo em vista o futuro julgamento daquela situação. Ou seja, a situação não foi julgada ali. O julgamento iria acontecer depois que o neném já nasceu, há muito tempo. Aliás, aconteceu 2 anos depois, o julgamento da causa. Mas a ordem, o mandato de segurança, foi impetrado antes e garantiu os efeitos, antecipou os efeitos do julgamento. Quando Cristo veio e morreu pelos pecados, ele validou todos aqueles mandatos de segurança divinos impetrados para o bem do seu povo, para redimir o seu povo do Antigo Testamento dos seus pecados. Os sacrifícios dos animais eram apenas isso. Então, Deus sempre agiu dessa forma. Não é ilegítimo, é legal, tendo em vista que chegaria um momento em que viria
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas até que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo viesse, a segurança do juízo era provisória. Então o que Cristo está fazendo, na verdade, ao já impor sobre Satanás algumas das restrições que ele está impondo, mesmo ele não tendo ainda sido morto, é justamente porque ele está agindo por mandado de segurança. Provisório, mas Cristo tem como certo que ele vai cumprir a sua obra e que ele vai impetrar o juízo no tempo certo. Então Cristo disse exatamente isso. Enquanto vocês estavam indo, enquanto vocês estavam lá nas cidades pregando o evangelho e repreendendo aqueles demônios, eu estava vendo Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ele diz isso. Veja que a tradução portuguesa ficou muito boa, porque usou um imperfeito, né? Eu via Satanás. Ele não disse eu vi, mas eu via Satanás caindo, aí está o contínuo, né? O presente. Eu via ele caindo do céu como um relâmpago. Ou seja, não era uma coisa que já havia acontecido definitivamente, porque isso ainda teria que acontecer, mas já estava em processo de acontecer. Porque a vinda de Cristo, desde que ele nasceu e Satanás perdeu então aquela grande batalha escatológica do nascimento, porque o dragão não conseguiu devorar o filho quando nascesse, desde esse momento ele já está caindo. Ele já está perdendo sua autoridade. Cristo já está amarrando este valente e, portanto, saqueando antecipadamente a sua casa. Essa citação aqui de Cristo provavelmente é uma citação de Isaías 14, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, tu que debilitavas as nações, né? Esse texto é um texto muito importante, muito interessante. Eu quero que vocês abram lá, Isaías capítulo 14. Certamente essa passagem é o pano de fundo desta declaração de Cristo. Enquanto vocês estavam pregando lá, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Mas nós temos que entender em que sentido isso está sendo aplicado a Satanás e em que sentido não se aplica a ele. E aí, só lendo a passagem inteira, né? Isaías capítulo 14, comecemos do verso 4 para ganhar um pouco de tempo aqui. Então proferirás este motejo contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania. Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes, e com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Já agora descansa e está sossegada toda a terra, todos exultam de júbilo, até os ciprestes se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano exclamam: desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. O além, aqui é o termo hebraico Sheol, desde o profundo se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras e todos os príncipes da terra e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Todos estes respondem e te dizem: tu também, como nós, está fraco? E és semelhante a nós? Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu,
Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos no mais profundo abismo. Podemos parar até aqui, né? Obviamente, essa passagem originalmente foi proferida, essa profecia foi proferida contra o rei de Babilônia, um homem, não um demônio, não um anjo caído, um homem, o rei de Babilônia. O texto deixa isso claro. Ele diz: proferirás esse motejo contra o rei de Babilônia, certo? Então, a figura do rei de Babilônia é a figura do inimigo, do opressor, daquele rei ímpio, perverso. Inicialmente, o próprio Nabucodonosor, que veio e arrasou a terra de Israel, a terra de Judá, Jerusalém, levou todo mundo cativo para a Babilônia por 70 anos. Mas em algum ponto, esta passagem, e também aquela de Ezequiel 28, parecem extrapolar o que se pode dizer de um mero homem, de um simples homem. Então, esse é um princípio de tipologia que é possível encontrar no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, geralmente, tipologia tem a ver com Cristo. Por quê? Porque você tem um tipo de Cristo, Moisés era um tipo de Cristo, ok? Muitas coisas ditas a respeito dele, na verdade, estavam sendo ditas sobre Cristo, que é maior do que ele. Arão é um tipo de Cristo, Melquisedeque, tantos personagens do Antigo Testamento são tipos de Cristo. Coisas que eram ditas sobre ele, sobre aqueles personagens do Antigo Testamento, em algum momento extrapolavam o que se podia dizer deles e diziam respeito ao próprio Cristo. Talvez isso seja possível afirmar em relação a essa passagem também, já que Cristo parece indicar, como caíste, vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, como um raio, fuzilando uma coisa brilhante. Ele parece estar mesmo fazendo referência aqui ao versículo 12. Então nós temos que olhar para essa passagem e ver as duas coisas. O aspecto local, o aspecto restrito ao rei de Babilônia, mas provavelmente alguma coisa também que extrapola o que se pode dizer deste rei. Mas o meu ponto aqui é notar que trata-se de uma profecia, não de algo já acontecido, mas de algo que ainda iria acontecer. Então, proferirás, quer dizer, futuro, contra ele este motejo. Quando isto acontecer? Porque quando Isaías está profetizando, o rei de Babilônia, de fato, ainda não caiu. Aliás, talvez nem tinha subido ao trono ainda. Porque se Isaías profetizou, naquele período de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, como ele narra lá no início do seu livro, o rei de Babilônia nem existia nesse tempo. Ele ainda viria, nesse tempo era a Assíria. Mais tarde a Assíria substitui Babilônia, toma todo o império. Então, é um anúncio do futuro. E do mesmo modo nós podemos ver que ele está anunciando a queda de Satanás como algo do futuro. Eu sei que nós fomos ensinados, a maioria de vocês, eu acho que 100% das pessoas, dos crentes, eles foram ensinados que Satanás caiu do céu lá em algum momento antes da fundação do mundo. Em algum momento lá no passado ele caiu dos céus. Mas em lugar nenhum na Bíblia isso está escrito. Isso está informado. Satanás não foi expulso do céu, senão quando Cristo voltou aos céus após morrer e ressuscitar. Foi então que Satanás perdeu seu lugar, seu posto, sua autoridade, sua cadeira de acusador dos nossos irmãos. Até esse momento, até que Cristo tivesse vindo, morrido, ressuscitado e subido aos céus, Satanás estava ainda lá também. Tinha acesso. Se ele chegasse lá e passava o crachá dele no portão eletrônico, abria. E ele
entrava e podia ter acesso, né? Hoje não. Hoje, se ele chegar lá com o crachá antigo e colocar lá no leitor de barras, vai dar assim, acesso negado, né? Não pode mais entrar. Mas até esse tempo, ele entrava. Essa passagem não está dizendo que ele caiu antes da fundação do mundo. Essa passagem está dizendo que ele ainda cairia, que isso ainda aconteceria. Só uma curiosidade aqui, né, a respeito do versículo 12, não sei se você sabe, mas é daqui que surge o suposto nome de Satanás, né? Qual é o suposto nome de Satanás, né? Lúcifer. Por quê? Porque quando aquele tradutor antigo da Bíblia, o Jerônimo, fez a tradução da Vulgata Latina, ele traduziu aqui essa expressão estrela da manhã pelo nome latino Lúcifer. Então ele disse, como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, né? E porque ele usou esse termo Lúcifer aqui, então as pessoas, que é a ideia de estrela da manhã, né? Planeta Vênus, a estrela da manhã, ele passou então a ser esse nome de Satanás. O que deve ser dito é que não é o nome que o texto original dá a ele. Então, provavelmente esse não seja o nome de Satanás, certo? Certamente não é, porque não é o nome que a Bíblia dá. Mas como eu sempre digo, né, provavelmente se alguém chamar pelo seu nome, ele deve responder, porque eu acho que ele não faz questão de nome e tal. Então, imagino que ele não vai ter problema se alguém chamar, não, esse nome não é comigo, né? Provavelmente ele não tenha muito problema com isso. Apenas uma curiosidade, mas não é o nome que estaria, não é o nome hebraico, certo? Então, se esse aqui fosse o nome, então seria aquela palavra hebraica Hallel, né? De onde se traduz estrela da manhã, o Ben Sahar, né? O filho da alva, se fosse isso. Mas não dá para ter certeza que isso sejam nomes, não parecem nomes, né? Parecem mais mesmo títulos simbólicos. Vamos para Ezequiel 28 para fechar esse assunto aqui. Verso 11. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Veja, agora é outro rei, Tiro, uma outra cidade marítima, a norte de Israel. E dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo. No brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que, futuro, te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. E ele continua, né? Mesclando às vezes verbos no futuro com verbos no passado, porque as profecias hebraicas, elas normalmente usam mesmo o tempo perfeito, o tempo passado, como um modo de garantir a certeza daquele fato que está sendo anunciado, como se ele já tivesse acontecido. Mais uma vez, você tem aqui claramente indicado para quem foi feita essa profecia, o rei de Tiro. Mas quando você começa a ler, você percebe que algumas coisas
parecem ultrapassar o que se pode dizer de um mero rei humano, como estar no Éden, como ter sido perfeito nos seus caminhos, querubim, termos aqui que parecem ultrapassar aquilo que se pode atribuir a um mortal, a um mero ser humano. Então, mais uma vez, provavelmente o que está aqui em curso é a ideia de tipologia. Uma tipologia maligna, mas ainda assim uma tipologia. Afinal, esses reis, como o de Tiro, como o de Babilônia, o que eles são, se não servos do grande dragão? Eles são servos dele, são pessoas que estão a serviço do enganador das nações. E é por esse motivo também que esses textos parecem ultrapassar e atingir, de fato, o grandão, e não só os pequeninhos. Não só os reis, não só os homens, mas o grandão, o que está por trás deles, que é mesmo Satanás. De qualquer maneira, futuro. Aqui, ele não está falando de algo que já aconteceu. O rei de Tiro não caiu ainda quando Ezequiel está profetizando. Ele vai cair. E, do mesmo modo, Satanás ainda não caiu. Ele vai cair. Ele não tinha já caído. Agora, eu tenho que fazer uma diferenciação que talvez resolva muitos problemas aqui, muitos conflitos. Nós temos que fazer uma diferenciação entre queda moral e queda... Que palavra que eu vou usar, espacial. Queda de algum lugar. Queda moral... Sim, isso aconteceu lá em algum momento na época da criação, quando ele se tornou um ser moralmente caído. E tudo leva a crer que isso aconteceu entre Gênesis 1:31 e Gênesis 3:1. Por quê? Porque Gênesis 1:31 termina a obra da criação e Deus declara a avaliação que ele faz da criação. E qual é? Havendo Deus concluído, viu que tudo era o quê? Não bom. Muito bom. Muito bom. Ele vinha dizendo que era bom. Mas no sexto dia ele criou o ser humano, então ele falou, agora está muito bom. Então, isso indica que parece não ter nada mal. Porque se já houvesse um Satanás aí, caído, moralmente falando, teria que haver uma restrição aí. Tem umas coisas que não estão muito boas aqui, não. Aparentemente ainda não é um caído. O capítulo 2, então, de Gênesis, descreve aquele relacionamento especial que Deus tem com o ser humano. Coloca no jardim, dá funções, a sua imagem e semelhança, manda ele administrar o jardim para Deus. Quer dizer, relacionamento que provavelmente não agradou muito Satanás. Mas Deus também coloca um teste. E esse teste é que então ele vê como sendo sua oportunidade. E então quando diz, mais a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, disse a mulher, ele já é um ser caído moralmente. Ainda não espacialmente, ainda tem acesso direito a ir ao céu, subir e descer quando quiser. Mas ele não é mais um ser puro, ele não é mais um ser moralmente bom, ele já se tornou um ser corrupto. A queda moral de Satanás acontece lá em algum momento, portanto, mas sua expulsão do céu só vai acontecer na cruz, na ressurreição e na ascensão de Jesus. Então, é isso que Cristo está dizendo aos discípulos, voltando agora lá para Lucas 10, quando ele diz a eles, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei, e aí aquela velha palavra, importante palavra, autoridade, para pisardes serpentes e escorpiões. É interessante ele dizer, para pisar serpentes. Gênesis 3,15 dizia que Cristo viria para ser aquele que pisaria a cabeça da serpente. E Cristo aqui está compartilhando esta autoridade
ainda em perspectiva de antecipação, como um mandato de segurança, que está antecipando um julgamento que ainda não foi concretizado, mas os efeitos já estão sendo antecipados. Ele está dando aos seus discípulos a sua mesma condição de pisar, de esmagar a cabeça da serpente. Por isso que Paulo diz em Romanos 16 para os crentes não desanimarem, ficarem firmes, porque o Senhor vai esmagar Satanás debaixo dos pés deles. A realidade da igreja é uma realidade de estar sobre os principados e potestades. Falar sobre isso amanhã à noite, mas antecipando um pouquinho aqui também, quando Cristo subiu aos céus, é dito que ele ficou acima de todo principado e potestade e poder. Acontece que não apenas ele subiu aos céus, mas na nossa união com Cristo é dito que nós também estamos agora assentados com Cristo. Efésios 2:6. Nós estamos agora assentados com Cristo nos lugares celestiais. Morremos com Ele, ressuscitamos com Ele e fomos exaltados juntamente com Ele. Isso significa estar acima dos principados e potestades. Em qual sentido? No sentido de que ninguém, nada pode deter o Evangelho. Ninguém pode deter o avanço do Evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, do judeu e do grego. Ele nos deu esta autoridade para pisar serpentes e escorpiões. De maneira que a mensagem do Evangelho não pode ser, nunca será machucada, ferida pela ação satânica. O Evangelho é invicto, ele é vitorioso. E por isso, em Cristo, nós somos também mais do que vencedores. Porque já triunfamos sobre os principados e as potestades. Muito bem, mas eu disse que Satanás saiu de cena no final do capítulo 4 de Lucas, mandou o seu exército de demônios para eles apanharem um pouquinho também, e finalmente Satanás volta em persona. Então vamos lá para Lucas 22. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe o entregar sem tumulto. Olha que interessante essa narrativa, A construção dessa narrativa diz: a Páscoa estava chegando, e na Páscoa o cordeiro tem que morrer. A Páscoa estava chegando e os sacerdotes principais e os escribas estavam preocupados. Eles estavam se debatendo, pensando: como é que nós vamos prender esse homem e matá-lo? É isso que eles queriam, prendê-lo e matá-lo. Mas não queriam fazer isso de uma maneira muito pública. Por quê? Porque eles temiam criar um motim, uma revolta.
Eles temiam o povo, o texto diz. O que quer dizer isso? Eles temiam porque Jesus entrou em Jerusalém e todo mundo botou tapete no chão e palmas e falou: bendito que vem em nome do Senhor, bendito o filho de Davi. Então aquilo preocupou os sacerdotes. Eles disseram: pera, agora nós temos dois problemas. Primeiro, nós temos que acabar com ele, porque senão, olha, a autoridade dele está crescendo muito. Nós temos que acabar com ele logo. Mas agora ficou difícil fazer isso, porque prendê-lo pode criar uma revolta popular. Qual era o medo da revolta popular? Por que eles tinham medo da revolta popular? Porque eles tinham um acerto com Roma. Qual era o acerto com Roma dos principais sacerdotes? Olha, Roma dizia para eles: nós deixamos vocês dirigir a religião de vocês como vocês quiserem aí, para nós tanto fez como tanto faz, vocês podem fazer o que vocês querem, não vamos proibir nada. Só tem uma coisa: sem motim, sem revolta, sem confusão. Então vocês têm a obrigação de controlar o povo. Por isso vocês tinham, cada um de vocês aí, sumo sacerdote. Veja que tinha dois, né? Anás e Caifás. Um cargo é pouco, tem dois. Quer três, pode pegar mais um, não tem problema. Quer dinheiro, pode receber, pega o dinheiro lá, recebe, não tem problema. Agora, mantenha o povo quieto. Se não manter, vocês são destituídos, vocês perdem os cargos, e nós colocamos as legiões dentro de Jerusalém. Então é a escolha de vocês. Vocês querem as legiões entrando em Jerusalém? Criem problemas aqui dentro. Se vocês manterem as coisas em paz, tranquilo, as legiões ficam lá fora, a vida de vocês ficam tranquilos aqui dentro, tudo certo, bom para vocês, bom para nós, ok? Aí está o medo deles. Se acontecesse um motim, uma revolta popular, Roma interviria. E isso seria extremamente prejudicial para os líderes religiosos. É por isso que eles estão lá, esquentando a cabeça. E agora? O que a gente vai fazer? Como é que a gente prende esse homem? Como é que a gente mata esse homem? Sem nos prejudicarmos a nós mesmos. Aí você vê no versículo 3 um então. Não é um ora, é um então. Então Satanás entrou em Judas. Sabe, se eu pudesse, eu tirava todos os títulos em negrito que tem aí na Bíblia. Porque eles atrapalham tudo, né? Esses títulos que foram colocados pelos tradutores para ajudar, eles normalmente quebram o assunto no meio. E aí você fica pensando que terminou um assunto e começou outro. Não, é o mesmo assunto. Então, risca essa palavra aí, da minha está assim, o pacto da traição. Isso só me atrapalha aqui. Você tem que ler o versículo 2 e a sequência do 3 como se relacionando ao 2. Eles estavam preocupados sobre como iam tirar a vida a Jesus, mas não queriam fazer isso com tumulto porque eles temiam o povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12, e o Judas, possesso de Satanás, foi lá se acertar com os principais sacerdotes. Quem deu a solução? Quem resolveu o problema dos sacerdotes e dos escribas que estavam esquentando a cabeça? Quem disse, está aqui? Satanás, usando um agente livre, não uma marionete, um agente livre chamado Judas Iscariotes. E quando eles recebem essa proposta, eles ficam muito felizes, porque eles percebem que vão alcançar duas coisas. Eles queriam só uma, agora vão ter duas. Primeiro, eles vão conseguir prender Cristo em particular, de maneira que Judas vai achar um lugarzinho bem secreto, bem tranquilo, bem particular mesmo para prender a Jesus. Mas vão ter uma coisa a mais. Eles vão conseguir desmoralizar Jesus. Por quê? Porque eles vão dizer, peraí, mas quem veio aqui entregá-lo foi um dos discípulos dele. Eles não têm unidade nem entre eles. Olha, o cara está interessado em dinheiro. Não é estranho que quando Jesus entra em Jerusalém uma semana antes, está todo mundo aplaudindo? E uma semana depois estamos dizendo crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. O que mudou? Foi estratégia dos líderes de humilhar, né? De rebaixar, de ajudar a diminuir
a figura, a importância de Cristo. E eles conseguiram isso de uma maneira brilhante e Judas contribuiu até certo ponto com essa história. O que ele está fazendo aqui, Satanás? Ele está tentando picar o calcanhar do descendente. Ele quer matar a Jesus. Ele é o homicida desde o começo. Ele sempre quis devorar o filho quando nascesse. Ele quer destruí-lo, é da natureza dele. Isso está predestinado a que aconteça? Está. Mas ele está fazendo isso porque é da sua natureza fazer isso. Se ele sabe que Cristo com isso vai pagar a dívida dos nossos pecados, eu acredito que ele não sabe, que ele não sabia. Que ele não tinha como entender, porque isso era uma coisa que nem os homens entendiam. Os apóstolos foram entender isso depois dos fatos. A Bíblia diz que as verdades do Evangelho são coisas que os anjos anelam perscrutar. Ou seja, eles não sabiam o que realmente era o Evangelho, nem os bons, que dirá os maus. Se nem os anjos bons tinham compreensão, entendimento dos fatos relacionados à morte, à ressurreição, à ascensão, o que tudo aquilo significava, o sangue que Cristo derramaria, se eles não entendiam disso, o que era o significado, por que disso? Por que pensaríamos que os maus, os caídos, compreenderiam? Eu entendo que foi um mistério que Deus manteve oculto do inimigo, justamente para quê? Sem saber o que estava fazendo, ele contribuísse para sua própria morte. Porque quando ele morder, picar o calcanhar do descendente, ele pensa que está vencendo. Mas ele não percebe que ao mesmo tempo ele está morrendo. Porque a morte do descendente o mata. Foi o John Owen que escreveu a morte da morte na morte de Cristo. Podemos dizer também a morte de Satanás ao matar Cristo. O modo como ele se matou matando Cristo. Aquele pé daquele homem que morre pela picada da serpente, esse mesmo pé morto, esmaga a cabeça dela. E isso acontece simultaneamente. Por isso é tão grandiosa essa história do Evangelho. Porque foi anunciada lá no Gênesis, lá no Éden, que seria desta maneira. Satanás volta então, pessoalmente, com toda a sua astúcia, e vai agir diretamente contra Cristo. Ele começa atacando os discípulos, então, primeiramente. Dos mais fracos para os mais fortes, até chegar no próprio Cristo. Portanto, em primeiro lugar, ele ataca Judas. Mas Judas, Cristo disse, sempre foi o filho da perdição. Então, Cristo disse na oração sacerdotal, João 17, todos aqueles que tu me deste, eu guardei, Pai, menos aquele, menos o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Então, de certo modo, Cristo aqui, ele não seria muito afetado por isso, ao ver um dos discípulos caindo, porque era o discípulo que tinha que cair mesmo. Mas a coisa fica complicada quando ele se dirige ao núcleo mesmo dos apóstolos, e aí nós temos lá no versículo 31 do capítulo 22, esse momento.
Veja que Cristo está falando aos discípulos que eles não devem ser como os outros povos que pensam que quem é mais poderoso tem mais autoridade. Ele diz, não vão por esse caminho, porque na verdade eu vou conquistar um reino e vou lhes dar a autoridade de uma outra forma. Verso 29, assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, vocês ainda terão um papel de juízes nessa história. Assim que ele conta uma coisa grandiosa, aí ele volta para uma situação particular muito triste. Ele se vira para Pedro e diz, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Veja quanta terminologia legal, né, nós temos aqui. Judas não foi o único instrumento de Satanás para tentar atingir Jesus naquela noite. Agora Satanás investe contra o líder dos apóstolos, Pedro. E novamente uma batalha jurídica acontece. Veja, a terminologia de Lucas sugere que de fato houve uma espécie de confronto legal aqui entre Cristo e Satanás no que diz respeito a Pedro. A advertência de Jesus foi, Pedro, Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. São muitas expressões aqui que têm que ser olhadas com cuidado. Veja, Satanás reclamou, que dá a ideia de reivindicou um direito de testar. Peneirar o que é? Passar a peneira o que é? Filtrar. Então o sentido aqui é testar. Ele reivindicou o direito de testar Pedro, e aí ele fala, vos peneirar. Então não só Pedro, mas todos os outros apóstolos. Numa linguagem mais atual, diríamos que ele fez um protocolo e apresentou a Deus, ao juiz, dizendo, solicito através deste o direito de testar até o limite. Não qualquer testezinho básico, esse aí ele não precisa nem de autorização, ele vai testando mesmo. Mas aqui é aquele teste total. É como Jó. Autoriza aí que eu vá até o fim. Aí Deus diz, autorizo só até este ponto. Aí ele vai lá e vai até o ponto que Deus permitiu. Ele volta e fala, só não funcionou porque o Senhor restringiu. Deixou eu tocar nos bens, deixou eu tocar na família, mas nele não. A saúde dele está intacta. Então Deus diz, autorizo que toque na saúde dele, mas não pode tirar a vida. Ou seja, até este ponto. Isso que eu queria. E ele vai lá, então ele age sob a autorização divina. É o que ele está aqui, Cristo disse, isso já aconteceu, ele já protocolou o pedido. Ele já protocolou, já está reivindicado o direito de testar você, Pedro, e os outros também, mas mais você. E sabe qual é? Essa foi a notícia boa. A má é que ele autorizou. Foi autorizado. Vai acontecer. Agora, a verdadeira boa notícia que Cristo diz é, mas eu não fiquei de braços cruzados. Eu também fiz um pedido.
Eu também fiz um protocolo nessa história. Eu também reivindiquei uma coisa. Que a tua fé não desfaleça. Isso é muito profundo, meus irmãos. Isso é uma coisa extremamente profunda aqui. Os puritanos, né, eles falavam sobre a noite da alma. O que era a noite da alma na linguagem dos puritanos? Era aquela interpretação de Efésios 6, que diz assim: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Você sabe que dia mau, em Efésios 6, não é dia mau, assim como se fosse mal com L, né? De calamidade, de acontecimentos, de coisas... Não, é mal de maldade, de malignidade. Poderia ser dito o dia do maligno. O dia do maligno. O que quer dizer isso? Aquele dia que Deus concede a Satanás o direito de testar alguém até o limite máximo. E por isso, o crente tem que estar revestido de toda a armadura de Deus, porque ele nunca sabe quando é que será esse dia mau. Ele nunca sabe quando que ele terá que passar por essa tentação suprema na sua vida. Mas o crente pode saber de outra coisa. Ainda que Deus permita, autorize que essa tentação seja feita, existe um advogado que intercede pela nossa fé para que ela não desfaleça. E é isso o que garante a nossa vitória. Agora, você não acha muito interessante o fato de que Jesus faz isso com Pedro, mas não faz isso com Judas? No mesmo momento, na mesma situação. Um está possuído por Satanás, o outro está sob grande pressão por Satanás. Por que Jesus não chamou Judas num canto e falou: Judas, cara, eu sei que você gosta muito de dinheiro. Eu sei que o seu problema é dinheiro. E eu sei que você está roubando, pegando dinheiro da tesouraria, eu sei. E eu sei que você acha que isso é pouco. E eu sei que você está de olho em 30 moedinhas de prata que ofereceram para você. Mas eu vou te falar uma coisa, Judas. Resista. Ou então, Judas, eu sei que você não vai, mas eu vou rogar por ti para que a tua fé não desfaleça. Por que ele não faz isso com Judas? Ao contrário, ele diz: Judas, o que tiver que fazer, faz depressa. Judas, não temos noite inteira, viu? Os caras têm que me prender ainda, eu vou ter que fazer um monte de coisa, então está decidido isso, você vai e faz. E Judas ouve isso, se levanta e vai fazer. Sabe, tem muita gente que não acredita em eleição, em predestinação. Eu não sei como é que eles conseguem ler a Bíblia. Eu não sei. Quando vê essas coisas. Quando vê o modo como Deus age. E seletivamente age. Mas ele vai ao Pedro e diz: Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então, senão Pedro seria outro Judas. Por que é que depois da traição, os dois traem, os dois negam, os dois fazem algo terrível naquela noite, os dois vão embora, os dois choram, mas o que acontece depois? Um se mata e o outro encara o seu pecado. Volta e enfrenta as consequências do seu pecado. Se foi homem para pecar, seja homem para enfrentar as consequências. Ele volta e enfrenta. Na maior cara dura. Está todo mundo ali olhando para ele e falando assim: que coisa feia, Pedro. Que papelão foi aquele. Ele sabe que está todo mundo olhando de canto de olho para ele. Ele sabe o que ele fez. Mas ele volta. Ele é o primeiro a correr para o túmulo. Quando falaram: não está no túmulo.
primeiro a correr para o túmulo. Não chegou primeiro porque ele era meio velhinho e o João correu mais rápido. Ultrapassou ele. Né? Passou igual um Fórmula 1 por ele, o João, e chegou lá primeiro e entrou no túmulo. Não, não entrou. João chegou e parou na porta. Aí o Pedro chegou depois cansado e entrou no túmulo. Foi o primeiro a entrar. E quando Cristo ressuscita, ele fala: Madalena, vai dizer aos meus irmãos e a Pedro que eu espero eles na Galileia. Eles estão pescando lá. Vem Jesus na praia, o que Pedro diz? É o Senhor, é o Senhor. Se mergulha para dentro da água e vai nadando ali mesmo. Quer ser perdoado. Todo eleito verdadeiro, quando peca, ele quer ser perdoado. Ele não suporta a ideia de não ser absolvido, de não ser perdoado. Por isso ele vai atrás do perdão, ele enfrenta as consequências. Até que Deus diga: tu me amas? Mas veja a restauração, né? Três negações, 3 afirmações. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. Então pastoreia os teus irmãos. Né? Deus fez isso, Cristo fez isso com Pedro. Mas foi muito duro para Cristo isso. Não ignore esse fato. Ver o seu discípulo, todos eles, saber por antecipação que o que Satanás faria naquela noite ia dar certo. Satanás ia ser vitorioso naquela tentação. Porque quando ele tentou Jó, ele não venceu. Jó em nenhum momento negou a Deus ou ofendeu a Deus. Ele questionou, é verdade. Mas Deus disse que ele não negou em nenhum momento. Mas Pedro falhou. E Cristo sabia disso. E os outros 10, deram no pé. Fugiram. Só João ficou lá meio de longe, escondidinho. Satanás mostrando para Jesus: vê o que eu faço com esses aí que você ficou 3 anos trabalhando com eles. Numa noite, eu destruo tudo isso. Que reino é esse que você quer implantar? A proposta lá atrás volta: vamos encurtar esse caminho? Você quer autoridade? Te dou. A proposta está em pé ainda. Só se prostrar perante mim. Tudo resolvido. Para que enfrentar a fúria dos homens? Você poderia ser poupado disso. E então vai acontecer a tentação no jardim, verso 39 a 44, que é quando Satanás ataca Cristo diretamente. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do Senhor que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Esse momento é o momento da maior pressão que Cristo enfrentou em toda a sua trajetória. Era o maior momento de tentação. Ele fala isso, que é tentação. Orem para não entrar em tentação. Esse é o momento da tentação. A atitude dele mostra que o inimigo estava agindo nesse sentido. Provavelmente, o sentido em que Satanás estava usando aquele momento para a tentação era o mesmo de outrora. Ou seja, para que morrer? Posso te dar os reinos desse mundo. Só que, no sentido, Satanás ele estava errando o alvo ao ameaçar Cristo de morte.
Porque Cristo não tinha medo de morrer. Não era esse o ponto. O suor de sangue aqui não é por medo de sofrimento físico, de chibatadas, de cusparadas, de tudo que os homens fizeram com ele. Cristo antecipava que é algo muito pior, que só ele sabia que teria que fazer. Isso Satanás não sabia. Só ele sabia que teria que carregar sobre si, sobre o madeiro, os nossos pecados. Só ele sabia que ele teria que carregar, enfrentar a ira de Deus. Por isso ele diz, se possível, Pai, esse cálice eu não quero. Passa de mim este cálice. Mas ao mesmo tempo, revela toda a sua submissão. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. E o que é fé verdadeira, senão submissão ao que Deus quer? Uma vez eu vi um pregador falar assim, a gente tem que decretar. Nós temos que determinar o que nós queremos. Que história é essa de orar falando assim, seja feita a tua vontade? Quem fala isso não tem fé. Nós temos que determinar. Eu fiquei pensando, peraí, mas quem foi que falou isso mesmo? Seja feita a tua vontade. Alguém que não tinha fé, né? Cristo, Filho de Deus. Me espanta como a teologia de alguns consegue blasfemar contra o próprio Deus. Tão empolgado que está na sua teologia. Não, Cristo disse, seja feita a tua vontade. Então, o real motivo da agonia de Cristo era a percepção que ele tinha do verdadeiro significado de sua morte. Não era só morte física. Satanás só podia enxergar o aspecto físico desta morte, mas Cristo enxergava o aspecto espiritual. Ele sabia que precisava carregar os nossos pecados. Ele sabia que seria o justo no lugar dos injustos. 1 Pedro 3,18. Ele sabia que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3,13. Ele sabia que ele se tornaria um maldito por nossa causa. E aqui está, então, a situação que Cristo teve que enfrentar naquela noite. E tudo isso era o momento das trevas. Se você adiantar um pouquinho no texto, lá no versículo 47, quando a turba chega, falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Verso 52. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse, saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora. E a autoridade das trevas. Sim, a tradução aqui não é poder no sentido de força. É o mesmo termo, a famosa exousia, a autoridade das trevas. O que Cristo está dizendo é que ele tinha que se submeter ao poder das trevas, à autoridade das trevas, para poder cumprir a sua missão. Mas ele destaca. Vocês não estão achando estranhos que durante todo esse tempo eu sempre estive lá e vocês nunca botaram a mão em mim, é o que ele diz. Vocês nunca botaram a mão em mim.
Mas agora vocês vêm com paus, com porretes, com um monte de coisa. Vocês não acham estranho isso? O ponto é, lá vocês não podiam, mas agora vocês podem. E teve várias ocasiões, né, em que eles tentaram prendê-lo, ele simplesmente saía pelo meio deles. Não conseguiam. Mas agora vocês podem. Agora chegou a hora de vocês. A autoridade das trevas. Ele vai se submeter à autoridade de Satanás para ser morto. E desse modo, tirar esta autoridade do inimigo. Na mensagem da manhã cedo nós vamos explicar isso com mais detalhes. Agora nós vamos dar um intervalo. Vamos orar? Pai amado, nós suplicamos que a Tua palavra, que nós lemos mais uma vez, possa se estabelecer em nossos corações de forma permanente, para que nós sempre nos lembremos de quem é Jesus Cristo, de tudo que Ele fez por nós, do modo como Ele garante a nossa vida, a nossa salvação e a nossa perseverança. Muito obrigado, Senhor Deus, pela pessoa do Teu Filho Jesus, nosso amado Senhor e Salvador. Nesse nome santo e precioso que nós oramos. Amém.